Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula, a nossa aula de correção, nós vamos corrigir as atividades da disciplina de História. Então, bora lá pegar seu material para corrigir as atividades, lá da página 113. Então, estava pedindo para a gente observar a imagem e, com base no que vocês estudaram, né, analisar essa imagem e, depois que analisar a imagem, responder as questões, né? Então, a primeira questão, primeiro, vocês viram lá a imagem que traz dois homens, um branco apertando a mão de um homem negro, atrás deles tem uma bandeira, né? E nessa bandeira tem um número, tá escrito lá que é lei, então tem um número da Lei Áurea, né? Que aboliu a escravidão no Brasil, e atrás deles tem uma imagem também de um mar, de morro, né? Então vocês analisaram tudo isso. Então agora vamos lá para as respostas das questões. Questão 1. Descreva a roupa das pessoas representadas. Ué, como que eles estavam vestidos? O homem branco, ele está vestido com bota de couro, calça, camisa e casaco, não é? E o afro, vamos pôr lá na imagem, ah lá. Então, o homem branco está com bota de couro, calça, camisa e casaco. O afrodescendente, ele está como? Está descalço, está com uma calça e camisa, né? Ah lá. A2. O que eles estão fazendo? Bom, eles estão apertando as mãos, comemorando o quê? Comemorando a abolição da escravidão. Como que a gente sabe? Como que eu posso deduzir isso? Por que eu deduzi isso? Ah, eu deduzi porque eu vi que atrás deles tem uma bandeira, né? E nessa bandeira tem um número, esse número é o número da Lei Áurea, 3.353, tem a data, que é de 13 de maio de 1888, né? E questão 3. Descreva o ambiente representado na imagem. Como que a gente você descrever o ambiente? O que você viu na imagem? Ai, tia, eu vi uma paisagem e nessa paisagem tem um mar ao fundo, um morro. É isso, você respondeu certinho. Próxima questão, a 4. Em sua opinião, que impressão o autor da imagem quis passar? O que o autor da imagem quis passar com com a imagem? Ah, eu tive a impressão de que a Lei Áurea, que aboliu a escravidão, os escravizados seriam respeitados, eles seriam aceitos na sociedade em vez de ser discriminados, né? Quando você vê o homem branco apertando a mão do afrodescendente, então você imagina que agora sim, depois da Lei Áurea, nossa, os escravos vão ser respeitados, vão ser benquistos na sociedade, né? Aceitos na sociedade, não serão mais discriminados. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu, né? Que a gente estudou? Mas foi isso que a imagem quis passar, tá, galerinha? Próxima questão, a 5. A impressão que a imagem pretendeu passar coincide com o que você estudou sobre a abolição da escravidão no Brasil? Justifique. Então, será que essa imagem aí de que agora os ex-escravizados seriam respeitados, seriam aceitos na sociedade, não seriam mais discriminados? Será que realmente é isso que a gente viu na sala de aula? Ai, tia Leia, não foi isso não, não foi nada disso. Ah, então, muito bem. A impressão que a imagem pretendeu passar não coincide com o que se estudou sobre a abolição da escravidão, não. Enquanto a imagem mostra uma comemoração, né, aquela alegria, aquela harmonia, nós estudamos que o processo da abolição da escravidão, ele aconteceu de forma lenta, não demorou mais de 300 anos ali, 300 anos para ser extinta a abolição, para ser extinta a escravidão,
né? Então, contou com muitas resistências dos grandes proprietários de terra, né? Também com o preconceito em relação aos afrodescendentes. Então, não coincide, não, tá? Próxima questão. Agora é a outra atividade da página 121. Então, abre lá na página 121 e preencha o quadro a seguir com as informações solicitadas, sistematizando o conteúdo. Agora, nós vamos, então, falar sobre a República, né? Sobre a oposição à monarquia, as ideias republicanas no Brasil. Essa atividade, nós temos que colocar lá. Nós temos os grupos dos militares, dos cafeicultores do oeste do Paulista, os cafeicultores do Vale do Paraíba, as camadas médias urbanas e os trabalhadores urbanos. Por que os militares estavam descontentes? O que estava causando o descontentamento dos militares? Tia Leia, a falta de reconhecimento, a falta de atenção do governo, o sistema político daquela época, o sistema político do Brasil. Pera lá. Isso. O que desejavam? O que os militares desejavam? Eles queriam melhor remuneração, então eles queriam um melhor salário, né? O salário deles era muito baixo. Então, melhor remuneração e cargos políticos, certo? Os cafeicultores do Oeste Paulista. O que eles reclamavam, os cafeicultores? Do sistema político do Brasil. E o que eles desejavam? Eles queriam o pleno desenvolvimento do Brasil. Eles queriam mudanças no sistema político do Brasil. E os cafeicultores do Vale do Paraíba? O que eles estavam descontentes? Por que eles estavam descontentes? Eles não foram indenizados pelos escravos que perderam, né? Eles reclamavam do sistema político do Brasil, certo? E o que eles desejavam? O que os cafeicultores do Vale do Paraíba desejavam? Eles desejavam que o governo pagasse uma indenização pelos prejuízos com a abolição da escravidão. Eles não achavam justo ter perdido os escravos, então eles queriam ser indenizados, né? E as camadas urbanas? O que as camadas urbanas se queixavam? Por que elas estavam descontentes? Pelo sistema político do Brasil. E o que elas desejavam? Elas desejavam que o governo representasse os seus interesses, né? Elas desejavam mudança no sistema político do Brasil. E os trabalhadores urbanos? Por que eles estavam descontentes? O que estava acontecendo que eles ficaram descontentes? Os salários que eles recebiam eram baixos, então eles estavam descontentes por causa do salário. Eles estavam descontentes do sistema político do Brasil, né? E o que eles desejavam? O que eles queriam? Que mudança que eles queriam? Escolher os governantes, esses governantes defendessem os seus interesses. Eles queriam melhores condições de trabalho, eles queriam um salário suficiente para sustentar a família, né? Então, esse era o desejo dos trabalhadores urbanos. Agora, a tarefa, tá? Preencha a cruzadinha com palavras que complete a frase. Então, você pega lá a sua cruzadinha e bora lá corrigir. Os cafeicultores do Vale do Paraíba queriam receber... O que eles queriam receber? Muito bem. Indenização pelos escravizados que perderam após a abolição da escravidão. Você escreveu aqui? Aí na sua apostila? Indenização? Perfeito. B. Os cafeicultores do Oeste Paulista defendiam a abolição da... O que eles defendiam? Escravidão. Muito bem.
C. Os trabalhadores urbanos queriam melhores condições de trabalho. Isso é melhores condições de trabalho e salário suficiente para sustentar suas famílias. D. D de dado. Os militares de baixa patente reclamavam da... essa daqui eu tenho certeza que foi pegadinha, hein? O que eles reclamavam? Da remuneração. Muito bem, então eles reclamavam da remuneração. Aí, as mulheres queriam o direito de... O que as mulheres queriam? Direito de votar e de se candidatar aos cargos políticos. E F, as camadas médias da população urbana desejavam ter o direito de escolher seus governantes. Por meio do quê? De eleições. Vamos lá. E a cruzadinha feitinha aí para vocês, tá bom? O exercício 2, qual era o desejo comum aos brasileiros que pediam mudanças no regime político do país? Qual era o desejo deles? O que eles queriam? Tia Leia, eles pediam mudança no regime político do país. Eles tinham o desejo de votar, de escolher aqueles que governariam o Brasil. Muito bem, é isso mesmo. Então, os brasileiros que pediam mudanças no regime político do país tinham em comum o desejo de votar e escolher aqueles que governariam o Brasil. Muito bem. Então, é isso, galerinha. Corrigimos nossa atividade, nossa tarefa de história. E por hoje é só. Um beijo, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!